Bom dia, na paz do Senhor Jesus, motivo de alegria estarmos aqui para juntos meditarmos na palavra, que está baseado em João capítulo 8 e versículo 6 e versículo 7, que nos diz assim: Isto diziam eles, tentando para terem de que os acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. O 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Nós vamos ver que Jesus estava ensinando no templo e nós vamos ver que os escribas e fariseus, eles trouxeram à presença de Jesus essa mulher apanhada no ato de adultério para ver e ter do que acusar Jesus, para ver a atitude de Jesus, o que ele faria mediante essa situação. E nós vamos ver também que a lei de Moisés, ela ordenava com que a mulher que fosse pega no ato de adultério, ela poderia ser apedrejada. E nós vamos ver que eles fizeram isso para ter ali alguma ocasião contra Jesus. E nós vamos ver que Jesus, ele vai fazer o quê? Ele vai se inclinar e ele vai escrever com o dedo na terra. E a segunda coisa que Jesus vai fazer, eles estavam insistindo e Jesus vai dizer: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E nós vamos ver que Jesus, ele torna a escrever no chão ali, e nós vamos ver que eles, no versículo 9, vai nos dizer: mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Então nós vamos ver aqui que a resposta de Jesus vai trazer para eles a consciência dos seus próprios pecados. Nós vamos ver que o que Jesus fez, Jesus mexeu na consciência de cada um deles, para eles ter ali o peso da própria consciência. E nós vamos ver que o que acontece com o filho pródigo. A palavra do Senhor vai nos dizer que, caindo em si, ele teve consciência da sua falha, ele teve consciência do seu erro e por isso ele retorna à casa do Pai. E nós vamos ver que aqui Jesus vai fazer o quê? Jesus vai trazer a eles a consciência dos seus pecados. E nós vamos ver que o posicionamento começa pelos mais velhos. Olha o que diz: e foram retirando-se um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher. Então nós vamos ver que o exemplo, ele vem dos mais velhos. Porque eles começaram, eu imagino aqui somente Jesus e a mulher ouvindo o barulho das pedras no chão. Porque Jesus trouxe a consciência deles, cada um o seu pecado. Não precisou Jesus falar: você tem esse pecado, você tem esse pecado. Foi a consciência deles que trouxe a eles a consciência de cada um o seu pecado. Nós vamos ver que Jesus, ele vai falar para aquela mulher: vai e não peques mais. Que Jesus, no versículo 11, no versículo 10, Jesus vai dizer: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? No 11, respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. E que Jesus estava dizendo para ela: vai e não peques mais, porque a outra vez que você pecar, você pode morrer apedrejado. Então Jesus concedeu a essa mulher a segunda chance, a segunda oportunidade, porque diante dos escribas e dos fariseus, ela seria morta. Mas Jesus, ele vai ali
tratar a raiz do pecado daquela mulher. Ele vai dizer, vai, não peques mais. Porque eles foram acusados pelos seus próprios pecados. Mas a mulher estava ali pelo seu pecado. Então nós vamos ver que Jesus, ele traz a consciência daquelas pessoas sobre o pecado de cada um deles. E depois ele vai tratar a raiz do pecado dessa mulher. Ele vai dizer, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Então nós vamos ver que Jesus, ele perdoou aquela mulher. Mas o ponto-chave estava onde? Ela não pecar mais. Ela não ser mais uma mulher adúltera. E nós vamos ver que Jesus, ele tratou ali com 3 tipos de pessoa. Os escribas e os fariseus, os acusadores e aquela mulher que estava no ato do adultério. Então Jesus trata com 3 tipos de pessoas pecadores. Ele traz cada um a sua consciência. Por quê? Porque o amor de Jesus, ele vai além. Mas nós sabemos que Jesus é amor, é misericórdia, mas também é justiça. Essa mulher, ela foi orientada, ela foi instruída, Jesus, a não pecar mais. Eu tenho por certo que essa mulher, ela aproveitou a oportunidade a qual o Senhor concedeu a ela. Quantas oportunidades o Senhor nos concede de nós voltar e não fazer mais. Essa mulher foi o caso do ato de adultério, mas nos nossos dias de hoje, tantas pessoas ao qual o Senhor concede a segunda oportunidade. Quantos que estão na prisão, quantos que saíram da prisão porque o Senhor concedeu a oportunidade. Temos e vemos muitos testemunhos de pessoas que tinham uma vida totalmente fora da palavra, fora, longe de Jesus, e Jesus concedeu a oportunidade e elas aproveitaram a oportunidade. Então que o Espírito Santo possa falar profundamente nos nossos corações nesta manhã pela palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, nós te damos graça, obrigado, Jesus, por esse dia, pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos com vida, respirando, desfrutando o milagre da vida. Obrigado, Jesus, por cada livramento. Obrigado, Senhor, pelo poder da Tua palavra, de trazer a consciência, as nossas falhas, os nossos erros, as nossas imperfeições, as nossas fragilidades, as nossas misérias. Obrigado, Jesus, porque a Tua palavra, ela nos orienta, a Tua palavra nos confronta, a Tua palavra tem poder e nos transforma. Obrigado, Jesus, por tudo qual o Senhor tem nos concedido. Visita cada lar, cada família, trazendo vida, trazendo restauração, trazendo restituição, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por todas as bênçãos recebidas e as que estão para nós receber. Nós te agradecemos e te bendizemos e te glorificamos nesta manhã de sábado, em nome de Jesus. Deus te abençoe, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe teu like, deixe teu comentário e Deus te abençoe nesse sábado maravilhoso.